filma a gente não. Então, gente, nós estamos aí, nós vamos dar continuidade à aula de Bibliologia 1 aqui. Uma pergunta, por que Sim. o mamute tem nome de mamute? Mamute, ele diz que é por causa da grande concentração de sal, que lá não tem vida, no Mar Morto. O normal parece que são 6%, lá é 26% de concentração de sal. Acho que é 6 ou 7 vezes além do normal, né? Não tem peixe, não tem vida, não tem nada. Provavelmente é isso, por isso o nome, né? Mar Morto, né? E tudo que coloca lá até levita, né? Ele não fica. Ele boia, não afunda por causa da grande concentração de sal. Isso aí já é geografia bíblica. Por isso que a geografia bíblica e outras matérias elas são importantes também. E a gente falou aqui sobre o tal do PMPEC, né? Polícia Militar, Polícia do Exército e Corpo de Bombeiro. Alguém aí lembra? Eu lembro. Né? O Evangelho, os 5 livros ele pode ser resumido em 5 palavras. Quais são elas? PMPEC. PMPEC. Então a preparação, que é o Antigo Testamento, não é isso? A manifestação aonde? De Cristo nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos, e a propagação ali das palavras de Jesus Cristo nas cartas, a propagação, o E, que é a explanação, já é a propagação, perdão, em Atos, a propagação da igreja, a manifestação do Espírito Santo, e a explanação aí nas cartas ali, que ele vem explanar, vem explicar as doutrinas de Jesus Cristo, e a consumação, o fim. Consumação é fim, é conclusão, que é Apocalipse, o livro profético. Isso tem aí no seu livro na página 23. Então a preparação, manifestação, propagação, explanação e consumação. Está aí explicado aí no livro de vocês aí. Página 23, alguns fatos e particularidades da Bíblia. Antes a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita no ano 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Cher. Cardeal é um arcebispo, né, que geralmente fica com o Papa, né? Uma hierarquia bem elevada do catolicismo. Abade dominicano e estudioso das Escrituras. A divisão em versículos foi feita de 2 vezes. No Antigo Testamento, em 1445, pelo Rabi Natan, e no Novo Testamento, em 1551, por Rob Stevens, impressor de Paris. Stevens publicou a primeira Bíblia, Vulgata Latina, dividida em capítulos e versículos, em 1555. O Antigo Testamento tem 929 capítulos e 23.214 versículos. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. A Bíblia toda tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. O número de palavras e letras depende do idioma e da versão. O maior capítulo é o Salmo 119, como já foi falado. O menor salmo é o 117, com 2 versículos, se eu não me engano, né? Isso aí eu não tinha falado ainda não. O maior versículo está em Esté 8:9. Eu até falei, só não falei o capítulo e versículo. Então é Esté 8:9, como eu já disse anteriormente, o livro de Esté. O menor é Êxodo 23, em algumas versões. Em outras é Jó, se eu não me engano, 3:2, né? Disse Jó. Ou Êxodo 23. Isso nas versões portuguesas, com exceção da chamada tradução brasileira, onde o menor é Lucas 23. Isso varia um pouco. Em certos idiomas, em certas línguas, o menor é João 11:35. João 11:35 diz: Jesus chorou. Muito bem, tem, eu acho, se não me engano, 11 versículos. É o menor do Novo Testamento. O livro de Esté e Cantares não contém a palavra Deus. O livro de Cantares, ele tem a palavra Senhor. Tem uma referência a Senhor se referindo a Deus. Mas o Esté não tem. É o único que não tem nem Deus nem Senhor. Porém, a presença de Deus é evidente nos fatos neles desenrolados. Mormente, ou seja, comumente, em Esté. Na Bíblia tem 8.000 menções de Deus sobre vários nomes divinos e 177 menções do diabo sobre vários dos seus nomes. Parece que só no Novo Testamento que aparece a palavra, no Antigo não aparece diabo, só Satanás, né? Que é acusador. No Novo Testamento é diabo, se eu não me engano, essas 170 e poucas é no Novo Testamento, né? O Novo Testamento fala muito sobre o diabo, diz até que Jesus falou mais sobre o diabo do que sobre Deus, né? Jesus falou sobre o diabo, o apóstolo Paulo falou, Pedro falou.
sobre as astutas ciladas do diabo, sobre os dardos inflamados de Satanás, sobre muitas coisas aí, sobre as obras de Satanás, do diabo, né, que a gente tem que estar firme, tem que estar firme na palavra, firme para contra as astutas ciladas dele. Então, há várias advertências, né? E a igreja tem que pregar sobre isso, né? Tem que ser pronunciado sim. Ele está derrotado, mas ele continua tentando, e quem dá brecha vai cair no laço dele. Como muitos crentes, infelizmente, têm caído, porque tem dado brecha. A palavra de Deus fala em Efésios, não nos dê lugar ao diabo, né? Essa carta foi para crentes, não dê lugar ao diabo. A vinda do Senhor é referida direta e indiretamente 1845 vezes, sendo 1527 no Antigo e 318 no Novo. Não é um assunto para séria meditação. O Salmo 119 tem em hebraico 22 seções de 8 versículos cada uma. O número 22 corresponde ao número de letras do alfabeto hebraico. Cada uma das 22 seções inicia com uma letra desse alfabeto. E dentro de cada seção, todos os versículos começam com a letra da respectiva seção. Caso semelhante há no livro de Lamentações de Jeremias. Ali em hebraico, os capítulos 1, 2, 4 tem 22 versículos, cada um compreendendo as letras do alfabeto, de Aleph a Tal. Porém, o capítulo 3 tem 66 versículos, levando em cada 3 deles a mesma letra do alfabeto. Há outros casos assim na estrutura da Bíblia. Isso jamais poderia ser obra do acaso. A frase não temas ocorre 365 vezes em toda a Bíblia, que dá uma para cada dia do ano. O capítulo 19 de 2 Reis é idêntico a Isaías 37, 1 Reis 19 e Isaías 37 são idênticos, tá? O Antigo Testamento encerra com a palavra maldição. O Novo Testamento encerra com a expressão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo após a invenção do prelo. Isso se deu em 1452 em Montbúzia, Alemanha. O número 13 e 7 predominam admiravelmente em toda a Bíblia. O nome de Jesus consta do primeiro e do último versículo do Novo Testamento. As traduções da Bíblia toda, em parte, até 1984 atingiram 1796 línguas e dialetos. Restam ainda cerca de 1000 línguas em que ela precisa ser traduzida. O que está o irmão fazendo para difundir a Bíblia, o livro que o salvou? A pergunta que ele faz. Tem cerca aí, parece, de 3 a 4 mil idiomas e dialetos falados pela raça humana. Então a Bíblia foi escrita aí para cerca de 7.796, né? Até um pouco mais, né? Cerca aí de 2.000 idiomas aí. Falta em torno de 1.000 aí, aproximadamente, idiomas para ser traduzida a Bíblia, né? Diz que só na África, né? O professor falou que só na África tem 300 idiomas, fora os dialetos na África, né? Então tem muitos idiomas aí, 2 a 3 mil idiomas aí, falados pela raça humana, idiomas incluindo dialetos aí. É muita língua, muito idioma. Para a Bíblia, oi? No Brasil, no Manaus. Ali já é sotaque, né? Sotaque. Já dialeto já é um pouco mais, é um pouquinho mais diferente, né? Mas realmente não tem nada de Tem coisa que não dá para entender mesmo. Em Portugal tem coisa lá que não dá para entender. Tem coisa lá que café é bica, né? Durex é camisinha. Tem coisa que é diferente, né? Tem coisa que é diferente. Carne moída é um nome estranho, acho que parafina. Parafina é um nome estranho, né? Agora é um mistério assim, não sei, alguma coisa assim, né? Isso aqui, eu até coloquei alguma coisa aqui no Facebook, até a irmã viu ali, a gente viu. Eu vou mandar convite, você me aceita, então. Tá. Adiciona Márcio Medeiros no Facebook. Esse eu coloquei aqui. É só Márcio Medeiros? Márcio de Medeiros. Eu coloquei ali, ele escreveu meu nome errado, né? Mas não escrevo no trabalho aqui na prova, que eu não gosto não. É Márcio de Medeiros. Aqui, eu coloquei isso aqui. Isso serve para a nossa matéria, até serve. Eu sempre procuro trazer uma palavra, a questão da pesquisa e questionamento, né? Muitas coisas que a gente tem hoje, inclusive a Bíblia, inclusive muitas pesquisas, muitas coisas que a gente tem hoje, é graças ao que? A pesquisa, a investigação, a inquisição e o questionamento das coisas, né? Você questionar, você correr atrás da origem das coisas, você se interessar, ser um inquiridor, um pesquisador. E isso serve também para o seu dia a dia, para o nosso dia a dia, não é?
está acontecendo fatos dentro da igreja, a gente tem que examinar nas Escrituras, a gente vê nas Escrituras, examinar o porquê daquilo ali, a origem daquilo ali, qual a motivação daquilo está acontecendo. Muitas das coisas surgem em nossas casas, surgem nas nossas famílias, surgem na nossa igreja, acontecem movimentos, doutrinas, tantas coisas, e nós não paramos para questionar, para indagar o porquê daquilo ali, a origem daquilo ali, o começo daquilo ali, o que motivou determinada coisa. Então, muitas heresias acontecem no seio da igreja, muitos extremismo religioso, porque a pessoa aceita as coisas sem questionar. Como eu disse no primeiro dia de aula, no segundo eu disse aqui, não sei se vocês se lembram, que aqui o objetivo secundário é transferir conhecimento. O objetivo primário aqui, meu, nosso, não é simplesmente transferir conhecimento, e sim levar você a uma reflexão, levar você a um questionamento, levar você a tirar suas próprias conclusões, a você investigar, a você pesquisar, a você se interessar, a você se aprofundar e questionar tudo. O porquê, a origem, isso serve para tudo, não só para algumas doutrinas bíblicas, mas para umas coisas do nosso dia a dia. É importante o questionamento e o despertamento, né? O objetivo também do professor tem que ser despertar você para a pesquisa, para a investigação, né? Ao conhecimento. Eu acho que esse tem que ser o objetivo principal, primário de um professor, né? O objetivo secundário é transferir conhecimento, né? Isso aí é algo secundário. Algumas observações úteis e práticas no manuseio e estudo da Bíblia. Apontamentos individuais. Habitue-se a tomar notas de suas meditações na Palavra de Deus. A memória falha com o tempo. Distribua apontamentos por assuntos previamente escolhidos, tal. Bom, isso aqui eu vamos pular, não vamos deter muito, que é as sugestões dele. Aqui fala de 1 João 2,14, aí isso aqui são detalhes, né? 3. A diferença entre texto, contexto, referência e inferência. Texto são palavras contidas numa passagem isolada, é um texto. Essa palavra texto, né? Até a indústria têxtil, indústria de roupa, de tecido, indústria têxtil. Um texto é que ela tem várias linhas, um tecido. Ela tem várias linhas que formam um pano, uma camisa. Isso é tecido, vem de texto. Então, texto é um tecido de várias linhas. Então, texto é o quê? São várias linhas, vários parágrafos que tenham um texto. O contexto, é companheirismo, é junto. É um outro texto para apoiar esse texto. É isso que é contexto. É uma reunião de um grupo de coisas. Não é algo isolado. Até disse o ditado, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Contexto é a parte que fica antes e depois do texto que estamos lendo, é o conjunto. Contexto pode ser imediato ou remoto. Referência é a conexão direta sobre determinado assunto. Além de indicar... Mas eu ainda não entendi muito o nosso contexto. O contexto é isso que nós estamos falando. Tem um texto isolado e tem um contexto, que é um outro texto para apoiar o que você está lendo. Entendeu? Por exemplo, 5 linhas, pode ser um texto, um versículo, 2 versículos, 3 versículos. O contexto, ou seja, uma outra passagem ali próxima ou não, para reforçar aquele texto que você está lendo. É um texto auxiliar que vem junto ali para formar, reforçar a fidelidade ali, podemos até dizer assim, daquela sua doutrina, daquilo que você está falando. Eu vou até fechar um pouco aqui, que está... Eu acho que vai molhar aqui um pouquinho. Tem a referência e a inferência. Você sabe que... Bom, a referência é a conexão direta sobre determinado assunto. Além de indicar o livro, capítulo e versículo, a referência pode levar outras indicações, como A, indicando a parte inicial do versículo. B, indicando